Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula sobre pecuária de corte, uma série de aulas de como obter lucro na pecuária de corte ou como aumentar a rentabilidade na pecuária de corte. Sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista. Então pessoal, a fazenda ela é uma empresa e ela tem que ser encarada como tal. Fazenda é empresa. E uma empresa que produz o quê? Uma empresa que produz arrobas. Se você mexe com gado de cria, você vende arroba de bezerro desmamado. Se você mexe com recria que engorda ou com ciclo completo, você vende arroba de boi gordo. Então, no final, a sua empresa, a sua fazenda é uma grande vendedora de arrobas. Se a fazenda é uma vendedora de arrobas, o que ela tem que produzir? Ela tem que produzir arrobas. Tá? Então a fazenda é uma empresa e uma empresa que produz arrobas. Então, como toda empresa, a meta de toda empresa é o quê? Produzir mais do que ela vende. Se eu tenho uma empresa de cerveja, o ramo é cerveja. Então a empresa quer produzir mais cerveja para poder vender mais cerveja, para poder ganhar mais mercado. Então a fazenda, como é uma empresa, e é uma empresa que produz arrobas, a meta de toda a fazenda deve ser sempre produzir uma maior quantidade de arrobas por hectare ano. Então toda fazenda deve ter como meta a maior quantidade de arrobas produzidas por hectare ano. E por que é importante manter o foco na quantidade de arrobas produzidas por hectare ano? Porque a fazenda ela vai ganhar dinheiro se ela vender mais arrobas. Quanto maior a produção de arrobas por hectare, mais dinheiro a fazenda vai ganhar. E é importante entender isso, pessoal. A pecuária mudou. A pecuária da década de 70, 80, meados dos anos 90 era um tipo de pecuária. Tinha um modelo de sistema de produção que funcionava e dava lucro naquela época, naquele contexto. Década de 70, 80, os preços da arroba eram maiores, a margem líquida por arroba era maior. Até a década de 90, você vê que a margem líquida era superior a 30%. A partir da década de 90, você vê que a margem líquida começou a cair e hoje se encontra em torno de 15% de margem líquida. Na década de 70, a margem líquida era de quase 50%. Ou seja, o produtor vendia uma arroba de R$200, ele ganhava 100, limpinho. 100 era custo e 100 era o lucro dele. Então, na década de 70, quanto mais terra, mais áreas, mais boi eu tiver, não importava a sua produção de arrobas. Quanto mais área eu abrisse e quanto mais cabeça eu tivesse engordando, melhor, porque o lucro era muito grande, a margem líquida por arroba era muito grande. A partir da década de 90, tudo começou a mudar. Hoje a margem líquida se encontra em torno de 15%. Então a pecuária exercida aqui era um tipo de pecuária onde a baixa produtividade, a baixa aplicação de tecnologia dava lucro. Hoje a pecuária mudou. A pecuária de hoje não permite mais a não adoção de tecnologia, a não intensificação. Porque os preços mudaram, a realidade mudou. Então aqui eu tinha aqui anos 70 e 80, margem líquida em torno de 45%. Preço da arroba corrigido para hoje, na década de 70, era de R$296. Se fosse hoje, um produtor da década de 70 e 80 estaria recebendo R$296 por arroba produzida. Se fosse hoje, com a margem líquida de 45%, um lucro de R$133 por arroba, isso corrigido para hoje. Então, o produtor, o preço da arroba era muito alto, a margem líquida era muito boa, o lucro por arroba era muito grande
Um produtor que produzia 5 arrobas por hectare ano, que é a média de produção do Brasil, ele tirava R$ 1.400 por hectare, com um lucro líquido de R$ 600 por hectare. Então, o produtor na década de 70 tinha um lucro líquido de R$ 600 por hectare. Preço da arroba lá em cima, margem líquida lá em cima, a baixa produção, até na baixa produção, ele ganhava um bom lucro líquido por hectare. Hoje, você pega 2017, preço da arroba R$ 137. Média. O preço da arroba caiu mais de R$ 100. Comparando o produtor da década de 70 hoje, ele estava recebendo isso. R$ 137 arroba 2017. Margem líquida 15%. Então, esse mesmo produtor que produzia 5 arrobas por hectare, que tinha margem líquida aqui de R$ 600, esse mesmo produtor aqui em 2017, se ele produzir as mesmas 5 arrobas por hectare, ele tem uma renda bruta de R$ 686 por hectare e um lucro líquido de R$ 104 por hectare. Ou seja, caiu 6 vezes o lucro líquido dele por hectare. Então, das duas, uma. Ou o preço da arroba, para esse produtor aqui, ter mesmo lucro líquido que um produtor igualzinho a ele da década de 70, tem que acontecer duas coisas. Ou o preço da arroba sobe para R$ 296, que eu acho muito difícil, ou esse produtor aqui tem que produzir 6,4 vezes a mais. Ou seja, tem que produzir 30 arrobas por hectare ano. Qual que é mais fácil? A arroba chegar a quase R$ 300 hoje, ou o produtor produzir 30 arrobas por hectare? É mais fácil o produtor produzir 30 arrobas por hectare. Então, as coisas mudaram, a pecuária mudou. Quem ganhava dinheiro com 5 arrobas por hectare ano na década de 70, hoje não ganha mais. Quem ganhava 600, 700 reais por hectare, limpinho, hoje ganha 100. Se o cara produzir 5 arrobas por hectare ano. Então as coisas mudaram. Olha lá, um produtor que tinha uma fazenda de 500 hectares de pasto, ele tinha um salário de 25 mil reais por mês, é um bom salário. 500 hectares, o produtor ganhava 604 reais por hectare, tinha um salário de 25 mil reais por mês. Hoje, esse mesmo produtor que tem uma fazenda de 500 hectares, ele tem um lucro de 101 reais por hectare, o salário dele é de 4.200 reais por mês. Então, o salário caiu de 25 para 4. É uma queda drástica, né? 20 mil reais a menos. Mais de 20 mil reais a menos. 21 mil reais a menos. Imagina você ganhar 21 mil reais a menos. Você tinha uma renda de 25 mil reais. Hoje você ganha 4. Cai muito, né? Cai muito. Então, pessoal, só para fazer um comparativo, olha só, essa era a tecnologia usada nos carros da década de 70 e 80. Então nós tínhamos aqui o Del Rey, era o carro mais potente da Ford, é o melhor carro da Ford. Tá? Aqui o Opala, que era o melhor carro que tinha, o Fiatzinho, que era o Uno. Tá? Então, a tecnologia dos carros de 70 e 80 era essa aqui, ó. Não tinha airbag, não tinha freio ABS, o consumo era alto, o consumo de gasolina era alto, tá? A aerodinâmica era outra. Então, essa é a tecnologia usada nos carros da década de 70. E hoje? Hoje mudou. A tecnologia usada hoje é completamente diferente. O carro tem freio ABS, tem airbag, a aerodinâmica mudou, o design mudou, a tecnologia mudou, o carro está mais seguro, está mais potente, está mais econômico. Então, tudo mudou, inclusive a pecuária. Olha só, essa era a tecnologia do telefone, essa tecnologia usada, primeiro telefone celular. Então aqui, ó, essa tecnologia funcionava para essa época. Porque era o carro que tinha nessa época.
Vai pegar um carro desse aqui hoje e andar num carro desse hoje aqui. Você não vai querer andar, porque o carro é mais duro. Então, a tecnologia aqui funcionava, mas hoje não funciona. Hoje funciona essa aqui, porque mudou, evoluiu. Você acha que a Chevrolet ela vai continuar produzindo esse carro aqui, o Opala? Não vai, porque ninguém vai querer comprar mais. Porque a tecnologia mudou. Hoje ela vai produzir o Cruze, hoje ela vai produzir um outro carro. A Ford ela vai continuar produzindo Del Rey? Não, ela vai produzir um outro carro, porque a tecnologia mudou. A mesma coisa com o telefone celular. A tecnologia usada quando lançaram o primeiro celular foi essa aqui, ó. Tá? Então, o primeiro telefone celular utilizado foi esse aqui. A tecnologia na época servia, tinha de melhor. Hoje você vai querer usar um celular desse? Não. A tecnologia mudou. Você está usando um celular que já tem YouTube, Wi-Fi, tem tudo. Então você não vai querer usar esse telefone hoje. Você vai querer usar o telefone? Não, porque não funciona. A tecnologia evoluiu. Você quer usar isso aqui. Então as tecnologias mudam. O primeiro computador aqui, ó. Primeiro computador. Tá? Isso aqui ninguém usa mais, disquete. Fita. Então, as tecnologias mudam. Tudo tem que mudar. Inclusive a pecuária. Então, não dá mais para seguir o modelo adotado no passado. Qual era o modelo do passado? Quanto mais terra eu tiver, mais boi eu vou colocar em mais terra. Não mais boi por hectare, mas sim, se eu tenho 1000 hectares, eu coloco 500 bois, eu vou comprar mais 1000 hectares para colocar mais 500 bois, eu vou comprar mais 1000 hectares para colocar mais 500 bois, e assim ia. Então a tecnologia, esse modo de seguir pecuária dava certo na década de 70. Mais terra, mais boi, baixa adoção de tecnologia, baixa produtividade, mas dava lucro. Dava lucro no passado. Então nós temos que quebrar alguns paradigmas. Tudo mudou. A soja de hoje não é igual a soja de 70 anos atrás. O cara que planta soja hoje já tem fungicida, já tem um adubo específico para soja, já tem um defensivo específico para soja. O frango de hoje é abatido por 45 dias. Antigamente era abatido com 80, com 90. Por quê? Porque adoção de tecnologia. Então, esse modelo aqui era um modelo que deu certo na década de 70. Dava lucro naquela época, 70, 80, com a margem líquida grande, inflação. Então, esse era o modelo, baixa adoção de tecnologia. Então, nós precisamos quebrar o paradigma de que esse modelo é o modelo que vai se perpetuar para o resto da vida. O que é paradigma? É um exemplo que serve como modelo. Um exemplo que serve como modelo. Ah, mas naquela época, década de 70, quanto mais terra e mais boi e menos ração, ninguém usava ração, ninguém usava suplemento, é muito caro. Ninguém usava a tecnologia e dava certo, o cara ganhava dinheiro, dava lucro. Por quê? Porque a margem, o preço da arroba era alto, a margem era grande e dava lucro. Se o cara produzisse 5 arrobas por hectare ano, dava lucro. Hoje, o preço da arroba despencou para R$130. Em comparação, na década de 70 era R$300. A arroba baixou para 130. A margem líquida caiu para 15%. Vai ganhar quem fizer o quê? Quem produzir mais arrobas. Você ganha no volume de arrobas e não na arroba. Você ganha no volume de arroba produzida. A margem caiu, tem que produzir mais volume. Então, esse modelo tem que mudar. O que tem que fazer hoje? O foco na produtividade. Encarar a fazenda como uma empresa. Focar na maior produção de arrobas por hectare ano. Construir um segundo andar de boi na fazenda, com a adoção de tecnologias que já tem. Se eu tenho 500 hectares, não é comprar mais 500. É botar, se eu tenho 500 hectares com 0,5 UA por hectare, eu vou trabalhar para me botar 2 UA por hectare. Com isso você colocou 4 vezes mais boi que você tinha. Você construiu 4 andares em cima. Se eu tenho 1000 hectares, se eu coloco uma cabeça por hectare,
Vou colocar 2, você construir um segundo andar. Vou colocar 3, você construir um terceiro andar. Então, quem é que está ganhando dinheiro com a pecuária moderna? Isso aqui é um trabalho da empresa Agroconsult, né, que faz o rally, que vê a radiografia das fazendas brasileiras. Tá? Então, aqui é a análise do lucro operacional por hectare, por atividade e por nível de tecnologia, média de 10 estados. Lucro operacional em reais por hectare ano. Vamos ver a fase de cria. Olha só, na fase de cria, o cara que produz de 1 a 3 arrobas por hectare ano está ganhando R$ 112 por hectare. Se o cara produz de 3 a 6 arrobas por hectare ano, ele está ganhando 306 reais por hectare. Se o cara produz de 6 a 12 arrobas por hectare ano, ele está ganhando R$ 442 por hectare. Se o cara produz de 12 a 18 arrobas por hectare ano, ele está ganhando R$ 480 por hectare. Então, para a fase de cria, onde é mais difícil intensificar, porque é difícil intensificar com vaca, eu não consigo colocar 10 vacas por hectare, eu consigo fazer isso com boi, mas com vaca é mais difícil. Tá? O limite aqui ficou em torno de entre 12 e 18 arroba por hectare, para a fase de cria. Então, a fase de cria, quem está ganhando mais dinheiro é quem? É quem está produzindo entre 12 e 18 arrobas, né, por hectare ano. Esse aí é o cara que está ganhando mais dinheiro. Quem está produzindo em torno de 12 a 18 arrobas, vendendo bezerro desmamado, né, que é a fase de cria, por hectare ano. Já para a fase de recria, engorda e ciclo completo, ele está ganhando mais dinheiro quem está produzindo em torno de 26 a 38 arrobas por hectare ano. Olha lá, quem está produzindo entre 26 e 38 arrobas por hectare ano está ganhando na fase de ciclo completo R$ 1.244 por hectare. Um lucro de R$ 1.244 por hectare ano. Já quem mexe com recria e produz nessa quantidade está produzindo R$ 1.231 por hectare ano. Quem está produzindo a média do Brasil aqui, ó, que é entre 1 a 3, na fase de recria está ganhando R$ 10 por hectare ano. E no ciclo completo está ganhando R$ 30 por hectare ano. Quem está produzindo 5 arrobas por hectare ano, na fase de recria e engorda, está ganhando R$ 32 por hectare ano. No ciclo completo, R$ 158 por hectare ano. Então, a pecuária mudou. O foco tem que ser o quê? Adoção de tecnologia de forma correta, com orientação profissional, para você ganhar mais dinheiro. Aqui mostrando os dados referentes ao ano de 2017, esse comportamento continuou o mesmo. Quem ganhou mais dinheiro na recria e na engorda foi quem produziu entre 26 e 38 arrobas por hectare ano. Olha lá, na recria e na engorda, quem produziu entre 26 e 38 arrobas por hectare ano ganhou R$ 1.838 por hectare ano. Tá? E no ciclo completo, R$ 1.272. Na fase de cria, continuou, tá? O melhor resultado aqui entre 12 e 18 arrobas. Então, pessoal, eu vou dar um exemplo aqui, ó. O cara que faz ciclo completo, o produtor que faz ciclo completo e abate bois com 3 anos de idade. Então ele abate o boi com 3 anos de idade com 18 arrobas. Uma taxa de lotação de meio A por hectare ano. Então, se ele produz 18 arrobas em 3 anos, ele produz 6 arrobas por ano. Vezes meio A por hectare, ele produz 3 arrobas por hectare ano. Nesse cenário aqui, ele está ganhando R$ 5 por hectare ano. Seria esse caso aqui, ó. Tá? O cara que tem uma fazenda de 1.000 hectares de pasto, R$ 5 por hectare ano, vezes 1.000 hectares, ele está ganhando R$ 5.000 por ano. Vamos para o outro cenário. Um cara que abate boi já com 2 anos. Abate boi com 2 anos com 18 arrobas. Com a taxa de lotação de 2 arrobas, 2 UA,5 por hectare. Então 18 arrobas, divide por 2 anos, 9 arrobas por ano, vezes 2,5 UA, produz 22,5 arrobas por hectare ano. Esse produtor já está ganhando R$ 782 por hectare ano. Uma fazenda de 1.000 hectares, ele está ganhando R$ 782 mil por ano. É bem diferente, né?
de 5 mil para 700 mil. Já o cara que mexe com recria e engorda, ele comprou a bezerrada com 7 arrobas, vende o boi com 18 arrobas, então ele produziu 11 arrobas em 2 anos e meio, 24 meses de recria com mais 6 meses de engorda, 30 meses. Então ele produziu 11 arrobas em 2 anos e meio, 30 meses, com a taxa de lotação de uma cabeça por hectare. Então 11 arrobas divide por 2 anos e meio, ele produziu 4,4 arrobas por ano. Vezes uma cabeça por hectare, ele produziu 4,4 arrobas por hectare ano. Quem está nesse sentido aqui da recria e na engorda está ganhando R$ 87,00 por hectare ano. Se o cara tem uma fazenda de 1.000 hectares, ele está ganhando R$ 87.000 por ano. Já se eu fizer uma recria e engorda mais intensiva, olha lá, se eu reduzir essa recria para 12 meses, tá? Então eu já produzo 11 arrobas em 1 ano e meio, né? Com essa recria 12 meses e a engorda 6 meses. Então ele está produzindo 11 arrobas em 18 meses, 1 ano e meio. E eu colocar 2 cabeças por hectare, então 11 arrobas dividido por 1 ano e meio, já produziu 7,3 arrobas por ano. Vezes 2 cabeças, 14 arrobas por hectare ano. Esse produtor que está produzindo 14 arrobas por hectare ano já está ganhando R$ 939,00 por hectare ano. Se ele tem 1.000 hectares de pasto, ele está produzindo R$ 9.939.000 por ano. Bem diferente disso aqui, né? De 87 mil passou para 939 mil. Então, o foco é aumentar a quantidade de arrobas por hectare ano. Como é que eu aumento a quantidade de arrobas por hectare ano? Aumentando a taxa de lotação e aumentando o ganho médio diário. Como é que eu aumento a taxa de lotação? Manejo de pastagens, que envolve divisão de pasto, manejo adequado, altura de entrada, altura de saída, cálculo de capacidade de suporte, ajuste da carga animal, adubação, reposição de fósforo, potássio, adubação nitrogenada, correção, controle de invasoras. Como é que eu aumento o ganho médio diário? Manejo de pastagem também. Pasto é a base de tudo. Nutrição e suplementação. Suplementação na seca, suplementação nas águas. Aí que nós precisamos quebrar paradigma. Mas eu nunca adubei, mas ninguém nunca adubou pecuária. Ninguém nunca adubou, eu nunca adubei pasto. Será que adubar pasto, tá doido? Suplementar animal, controle de invasora, tudo isso é muito caro. Muito caro. Isso vai ficar muito caro para mim. E eu não tenho dinheiro para investir. É muito caro. Precisamos quebrar paradigma de novo. Temos que investir em coisas que vão dar retorno. Adubar pasto dá retorno? Dá. Você vai adubar o pasto, você vai recuperar seu pasto, você vai ter mais capim, você vai botar mais cabeça por hectare. Suplementar os animais dá retorno? Dá. Você vai suplementar, o animal vai ganhar mais peso, vai ter uma idade de abate menor, vai ter uma recria mais curta, você vai ganhar mais dinheiro. Controle de invasor dá dinheiro? Dá. Você vai limpar seu pasto. Você vai limpar seus pastos com o tempo, você vai acabando com as plantas invasoras. Mas é muito caro. Não, é caro. Olha só. Olha só. Isso aqui é os custos de produção do ciclo completo. Custo de produção em fazendas, considerando 6 níveis diferentes de tecnologia no ciclo completo. Tá? O extrativista, desde o extrativista que produz de 1 a 3 arrobas por hectare, até o intensivo, produzindo de 26 a 38 arrobas por hectare. Tá? Observe aqui, ó. Quanto mais intensivo for, os meus gastos com nutrição vão aumentando. Ó. Tá? Isso aqui seria o gasto por arroba. Quanto mais eu intensifico, eu vou aumentando meus gastos com nutrição. Eu estou suplementando os animais, eu estou comprando um suplemento proteico, proteico energético, estou gastando mais. Tudo bem, estou aumentando meus custos, claro. Mas eu estou investindo em uma coisa que vai se pagar. Olha lá, quanto mais eu intensifico, mais eu gasto com corretivo e fertilizante. Bem, estou gastando mais. Mas eu estou investindo em uma coisa que vai se pagar. Vai produzir pasto. Eu vou conseguir colocar mais animais por hectare. Olha lá, defensivos agrícolas. Quanto mais eu intensifico, até um certo ponto eu gasto mais. Tá?
mas depois eu vou gastando menos, porque vai diluindo. Agora, funcionário. Quanto mais eu intensifico, menos eu gasto. Por quê? Porque eu vou produzindo mais arrobas e vai diminuindo o custo por arroba, daquela mão de obra. Eu vou diluindo os custos. Custo com manutenção. Quanto mais arrobas eu vou produzindo, eu vou diluindo os custos com manutenção. Né? Os custos com depreciação. Quanto mais eu vou produzindo, eu vou diluindo os custos com depreciação. E meu custo total por arroba vai diminuindo. Porque eu vou diluindo os custos. Então, quem está intensificando lá, quem está produzindo mais arrobas, está gastando mais com o quê? Com nutrição. Tá gastando mais com corretivo e fertilizante. E os defensivos agrícolas, eles gastam também, só que dilui o custo. Tá gastando em coisa que dá retorno. Suplementação, adubação, controle de invasoras. E olha só, o extrativista que está produzindo 1 a 3 arrobas por hectare, o extensivo está produzindo 1 a 3 arrobas por hectare, ele gasta mais com o quê? Ele gasta mais com depreciação. Ó. Por quê? Porque ele não consegue diluir os custos. Ele gasta mais com mão de obra. Ele gasta mais com funcionário. Por quê? Não consegue diluir os custos. Então está gastando em coisa que não dá retorno. Ele gasta mais em manutenção, porque não consegue diluir os custos. E não gasta, e não gasta praticamente nada com nutrição. Então, pessoal, quem vai produzir mais arrobas por hectare ano? Esse produtor aqui ou esse produtor aqui? Quem vai produzir mais arrobas por hectare ano? Esse produtor aqui ou esse produtor aqui? Quem vai produzir mais arrobas por hectare ano? Esse produtor aqui ou esse produtor aqui? Outra coisa, fazenda que não produz, não dá lucro. Empresa que não produz dá lucro? Lógico que não. Se eu tenho uma empresa que vende cerveja, fabrica cerveja, ela vai passar, vou passar 100 dias aqui sem fabricar cerveja. Mas eu vou continuar pagando o aluguel das máquinas, eu vou continuar pagando os funcionários, mas não vamos produzir cerveja. Não vamos produzir cerveja. Empresa que não produz dá lucro? Lógico que não. Uma empresa de pneu, nós não vamos passar 150 dias sem produzir pneu. Mas nós vamos continuar pagando o aluguel das máquinas, o aluguel do prédio, os funcionários. Não existe isso. Ninguém faz isso. Só para ter ideia, o custo operacional do animal a pasto, sem suplementação, gira em torno de R$1 animal dia. R$1 animal dia. Isso quer dizer que o animal deve estar sempre ganhando peso para pagar o custo, pagar os seus custos de produção. O custo que a gente chama do estalamesmo. Aquele custo do pasto, da cerca, da sua mão de obra. Ou seja, o animal ele deve ganhar no mínimo 230 gramas por dia para pagar, só para pagar o custo, só para pagar seu custo por dia, seu custo do estalamesmo, que é o custo do pasto, da cerca, do funcionário, da mão de obra, sem contar com a suplementação. 230 gramas por dia. Então, a fazenda é uma empresa. Ela tem que estar sempre produzindo arrobas. Tem que estar sempre produzindo carcaça. O animal sempre deve estar ganhando peso. Não tem isso, não. Eu vou ficar aqui 150 dias de período seco. O animal não vai ganhar nem perder peso. Eu vou dar só um sal mineral para ele e acabou. Se ele não perder peso, tá bom demais. Já viu isso? Sua fazenda tem que produzir arrobas. Sua fazenda tem que produzir arroba todo dia para pagar seus custos. Então o animal tem que estar sempre ganhando peso, produzindo arroba. Você não vai fechar a sua fazenda, não. Vou ficar esses 3 meses aqui de seca, o animal não vou ganhar peso. Você fechou a fábrica. Você não está produzindo mais arroba. Então a perda de peso ou mantença é prejuízo. Fazenda produz carcaça.
arrobas, ganho de peso. O produtor precisa pagar todos os dias uma parte do custo, do pasto, da cerca, do trator, do custo, funcionário. Empresa que não produz não sobrevive. É o conceito de produção do está lá mesmo. O produtor não faz conta do custo do pasto, porque ele fala, o pasto está lá mesmo. Ele não faz conta do custo da cerca, a cerca está lá mesmo. Ele não faz conta ele não faz conta do custo do seu funcionário, ele fala, não, mas está lá mesmo. O vaqueiro está lá mesmo. Ele não faz conta do custo do coxo, não, o coxo está lá mesmo. Quando precisa trocar a cerca, precisa fazer o pasto, não tem dinheiro, porque está tudo lá mesmo. Então, se eu considerar quanto eu tenho que produzir para pagar os custos por dia, se eu considerar o custo do pasto por mês, se eu considerar um custo do pasto, R$30 cabeça mês, no ano, são 12 meses, R$360. R$30 cabeça mês, já engloba todos os custos aqui, ó, do pasto, mão de obra, tudo. R$360 por ano. Isso aqui por baixo. Por baixo. Todos esses custos aqui estão dentro, ó. Depreciação do pasto, funcionário, coxo, cerca, tudo isso aqui está dentro. Se eu pegar R$360, que é o custo do pasto, e dividir por 130, o produtor tem que produzir no mínimo 2,8 arrobas por ano para pagar o custo do pasto. 2,8 arrobas o animal tem que produzir ano só para pagar o seu custo do pasto. Se eu considerar quem faz recria engorda, o ágio do bezerro, se eu botar nos 30% de ágio, ou seja, a arroba do boi está R$130. A arroba do bezerro, você vai colocar 30% a mais em relação à arroba do boi. Então, eu estou pensando numa arroba de bezerro aí, em torno de R$170. Né? Então, o ágio seria o quê? Seria aquele preço superior que a arroba do bezerro tem em relação à arroba do boi gordo. Então aqui, ó, só o ágio foi R$39 por arroba. Se eu comprei um bezerro de 7 arrobas, só de ágio eu paguei R$273. Se eu dividir o custo do ágio por 130, eu tenho que produzir mais 2,1 arrobas para pagar o ágio. 2,1 arrobas mais 2,8 são 5 arrobas. Praticamente 5 arrobas. Tem que produzir 5 arrobas por ano para pagar o ágio do bezerro e o pasto. E aí, como atingir as metas como atingir as metas de ganho e eu conseguir pagar os custos? O que eu tenho que fazer então? O que eu tenho que fazer para atingir minhas metas? O que eu tenho que fazer para produzir mais arrobas por hectare ano? Como eu tenho que fazer para produzir mais arrobas e pagar todos os custos? Na próxima aula a gente fala sobre isso. Ok? Um abraço e sucesso!